estamos gravando aqui. E voltando ao que a gente estava conversando, provavelmente o pessoal da Policlínica vai ter mesmo uma dificuldade. Aquelas disciplinas que faziam teórica e prática na sequência, porque não temos espaço mais para essas atividades, né? Então, essas informações vão ter que vir bem sedimentadas para que não haja nenhum problema. Mas a gente vai dar um jeito. Se fosse, eu acho que não tem ninguém aqui que fez CBA semestre passado, né? Todos são virgens dessa disciplina, né? Não tem nenhum repetente, não, né? Bom, se tiver, não vai falar agora no meio da galera também, mas provavelmente esse semestre vai ser melhor do que o último, 2020/1. Eu até conversei na época, eu até dei minha opinião pessoal, que se fosse eu aluno, eu tinha trancado a disciplina, porque a falta de informação de muitas situações práticas iria atrapalhar. Vou dar um exemplo claro. Quem está no sexto período, que está na disciplina de cirurgia bucal, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é integralmente atendimento, não teve, repito, não teve atendimento em paciente. Não tiveram prática de anestesiologia. Então, como que você vai para a clínica assim? Se eles estão fazendo o sexto período, está fazendo o quinto novamente. Então, não sei se é grande vantagem, sabe? Mas agora com a finalização de vacina, para os alunos, apesar de não ter acontecido, né? Mas ao menos essa finalização dá um alívio e a gente vai conseguir voltar sim. Bom, mas chega de conversa, vamos conversar um pouco mais a respeito da aula em si, tá bom? Tudo bem aí? Posso continuar? Eu vou pedir a gentileza, pessoal, de que se vocês tiverem qualquer dúvida, abra seu microfone, por favor, e converse comigo, porque durante a minha aula com vocês aqui, eu tenho bloqueado a minha tela de chat e a minha câmera, se vocês forem dar uma olhada, ela acabou desligando. Então, por gentileza, se tiver qualquer dúvida, me interrompam que a gente vai conversando. Acho que vai ser mais fácil. Legal? Então, vamos começar a falar um pouquinho a respeito da farmacologia dos anestésicos locais, que é o tema da nossa aula hoje, tá? Eu falei já para o pessoal da segunda-feira e repito aqui para vocês agora com a turma completa que a disciplina de cirurgia bucal e anestesiologia, a CBA, ela é uma disciplina que é super importante no sentido de que ela vai dar o primeiro contato de vocês com os pacientes e ela vai dar o primeiro contato com um dos procedimentos odontológicos mais importantes no desenvolvimento de toda a especialidade odontológica, que é a anestesiologia. Então, se ponha na posição de paciente. Se você já foi num atendimento odontológico alguma vez e você sentiu dor naquele atendimento odontológico, provavelmente você não retornou a esse dentista, ou provavelmente você ficou reticente no retorno a esse dentista. Então, você precisa sim saber como funciona a farmacologia desses sais anestésicos, desses anestésicos locais, para que você consiga, aí sim, fazer um bom atendimento ao seu paciente. Tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Sabendo disso, eu queria chamar a atenção de vocês para dois conceitos principais, tá? De medicamento, de farmacodinâmica e farmacocinética. Quando eu estou falando de farmacodinâmica, eu estou falando da atuação dos fármacos em relação a efeitos sistêmicos desse princípio ativo. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que uma vez um medicamento administrado, seja ele por via oral, por via endovenosa, intramuscular, enfim, uma vez um medicamento administrado ao seu paciente, quando eu vou estudar os efeitos sistêmicos desse medicamento, eu vou estudar a farmacodinâmica desse medicamento. Já a farmacocinética está relacionada com por onde esse medicamento vai passar, uma vez administrado, e como ele vai se comportar desde sua captação, seguindo da distribuição, metabolismo e a excreção, de que a situação onde adentrou, né, entrou ao corpo e onde ele saiu.
e o que ele fez neste período. Tudo bem? Maravilha. Então, sabendo disso, vamos falar um pouquinho dos tipos de sais anestésicos que vocês vão encontrar na odontologia. Tá? Basicamente, a gente tem alguns medicamentos padrão, tá? Que no caso da odontologia, quando eu falo de medicamentos à base de éster, e vocês vão identificar o que é um anestésico local éster e o que é anestésico amida, quando eu falo de éster, eu estou falando basicamente da benzocaína. Provavelmente, se você já teve alguma dor de garganta ou alguma outra situação aonde há a necessidade de um alívio dessa dor, você utilizou um anestésico local. Em odontologia, o anestésico local benzocaína é encontrado no formato de pomada, tá? Você provavelmente foi ao dentista e ele falou, vou colocar uma pomadinha para te anestesiar. Provavelmente ele utilizou a benzocaína. Por quê? A benzocaína é um medicamento que tem uma concentração específica para anestesia local. E isso faz muito efeito e faz diferença em algumas situações, tá? De um modo geral, os anestésicos locais para odontologia, que são utilizados agora, não tópicos, tá? Aqui eu vou colocar tópico, tá? Não tópico, mas injetável, eu tenho essa sequência, onde eu tenho Professor, eu acho que o seu áudio cortou. Gente, caiu. Eu acho que caiu mesmo. Professor? Eu acho que caiu, gente. Bem, pelo menos ele não está escrevendo, então significa que ele parou. Acho que daqui a pouco ele volta. Alguém copiou os dois últimos, eu não consegui copiar. Etidoaína e articaína. Obrigada. Nada. Pessoal, eu estou tentando entrar novamente aqui, que caiu a minha conexão de onde eu estou transmitindo. Um momento. Beleza, professor. Estou nativa novamente, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Desculpe, tá? Bom, eu parei aqui, pelo meu feedback aqui que eu tenho, o setup no meu computador, eu parei aqui que estava conversando com vocês a respeito dos anestésicos locais e dos tipos de anestésicos que você vai ter, o meio de pomada e o anestésico local injetável, certo? Tá? Disse a vocês também que a ropivacaína e a etidocaína é um anestésico local que não há disponibilidade no Brasil. Não é comercializado no Brasil, mas vocês vão encontrar em livros textos, principalmente no Malamed.
Tudo bem até aí? Como eu disse para Professor? vocês... Pois não, desculpa. Professor. Pode falar. É etidocaína ou etidoaína? Perdão, etidocaína. É tudo caína. Aqui tá errado, tá? Vamos... Deixa eu até corrigir aqui. Etidocaína, tá? Obrigada, professor. Etidocaína. Não, eu que peço desculpa, sem problema. Vamos lá. Professor, a Eu te agradeço. articaína, ela é o quê? Ela é injetável também? Ela é injetável também, tá? Eu tenho a lidocaína, vamos lá, deixa eu fazer até o seguinte, deixa eu limpar essas marcações, e eu tenho como anestésico tópico, tá? Vamos repetir aqui, os anestésicos utilizados topicamente, em É superfície. porque caiu quando o senhor estava no tópico ainda. Desculpa. Então vamos lá. Os anestésicos que eu tenho, o tópico é a benzocaína, que é um éster, tá? E já adianta a vocês, eu tenho dois tipos de anestésicos locais, o éster e o amida, tá? O tópico eu tenho no formato de éster, tá? E todos os outros são no formato injetável, tá? Todos na forma injetável. Sendo que a etidocaína e a ropivacaína eu não tenho comercialmente disponível no Brasil para uso odontológico, tá? A ropivacaína você vai encontrar até para uso em ambiente hospitalar, para uso injetável, mas não aqui para uso odontológico. E quando eu falo odontológico, eu estou falando de um tubete, tá? Para uso em uma carpulha. Se você for lembrar da aula passada, só um momentinho, se você for lembrar da aula passada de sexta-feira, acho que o professor Valber comentou com vocês de instrumentais odontológicos, né, aplicado. E a carpulha é um dos instrumentais utilizados na técnica anestésica. Pode falar, desculpa, quem estava conversando comigo? Esses injetáveis, eles são ésteres também? Não entendi. Esses injetáveis, eles são ésteres também? Não, somente a benzocaína é um éster, tá? Eu vou conversar um pouco mais à frente para vocês, mas somente a benzocaína é um éster. O restante são todos medicamentos amida. Já que você está me perguntando isso, vamos falar um pouquinho a respeito dos tipos de sais anestésicos. Eu tenho basicamente o éster e a amida, tá? São dois tipos de anestésicos locais. O que vai diferenciar neles é a sua formulação química, tá? A sua estrutura molecular, aonde eu tenho uma diferenciação na cadeia intermediária, quer dizer o seguinte, eu tenho diferenças de ligação entre a parte hidrofílica e lipofílica. Eu quero chamar a atenção de vocês na seguinte situação. Como é um anestésico local e ele vai entrar em contato com células, eu preciso ter duas partes de uma molécula, duas partes que sejam compatíveis para entrada intracelular. Uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica, certo? Porque se você for lembrar lá da membrana celular, eu tenho uma camada bilipídica, lembram? E eu preciso que essa molécula ultrapasse essa camada. Tudo bem? Então, basicamente, quando eu estou falando de anestésicos locais, eu tenho duas divisões químicas desses sais anestésicos. Os anestésicos tipo éster e o anestésico local tipo amida. O éster, eu adianto a vocês que você vai encontrar para uso odontológico somente na forma de medicamento tópico. Quando eu estou falando de um medicamento tópico, eu estou falando de um medicamento de que forma? Por gentileza, vamos tentar fazer uma dinâmica. Em forma de pomada, professor. Ótimo, legal. Obrigado, Marcela. É isso mesmo. Eu tenho para odontologia na forma de pomada. Eu tenho algum outro medicamento além da pomada que eu posso utilizar topicamente? Pensa um pouco. Quando eu estou falando de um medicamento que eu estou usando de uso tópico, eu estou falando que ele está tocando em superfície, correto? E essa superfície ela pode ser tanto, eu vou puxar aqui, tanto pele, correto? Quanto
mucosa, tá? Lembra das vias de administração? Vocês Sim. provavelmente aprenderam lá em farmacologia, né? Diga lá, Vinícius. Não, só concordando com o senhor. É de mucosa. Legal, tá? Eu tenho aquelas que tocam em superfície, seja ela a pele ou mucosa. Lembrando que a diferença das duas é que ela tem basicamente umidade, tá? E um número de camadas, certo? Lógico, tem alguns anexos de tecido diferente, independente da parte que eu estou falando, mas basicamente a diferença é isso. Eu posso utilizar também o bochecho. O bochecho não é um medicamento tópico? Sim ou não? É um medicamento tópico, né? Sim. Mas eu estou utilizando ele e uma vez que ele não é ingerido, ele não é chamado de uso interno, né? Toda vez que eu falo em medicamento que é de uso interno, eu estou falando que ele passa pelo trato gastrointestinal. Então, eu tenho essas diferenças, tá? Só que eu não posso considerar ele, o bochecho, abrindo um parênteses aqui para vocês, eu não posso considerar o bochecho como um medicamento somente de uso tópico, porque inevitavelmente você tem uma absorção sublingual, que é uma via de administração também, e se o paciente não consegue fazer o controle da deglutição, ele acaba sendo um medicamento de uso interno. Mas basicamente é isso. Então, pense assim, sinônimo de anestésico local para odontologia do tipo éster, o sinônimo é anestésico tópico, a pomada. Tá bom? Já os amidas, você vai ter somente para odontologia injetável, tá? Quando eu estou falando de anestésico, o único princípio ativo, o único sal anestésico, tá? É injetável, certo? E eu tenho também uma situação chamada ínula, que agora com a harmonização orofacial está tendo um uso mais efetivo na odontologia até então, tá? Que é uma mistura eutética de dois sais anestésicos, tá? Lidocaína com articaína. Então, eu tenho uma mistura de dois sais anestésicos, que nesse caso ele não é Como chama, injetável, professor? Não entendi. chama ínula. Eu vou comentar um pouco mais à frente, eu só estou adiantando a vocês, tá? Vou comentar um pouquinho mais à frente, fiquem tranquilos. Ok. Vamos falar um pouco dos anestésicos de um modo geral. O que eu vou encontrar nesse sal anestésico, nesse tubete? E aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, realmente isso aqui, quando eu falo de tubete, eu estou falando de um tubo onde tem uma solução anestésica, tá? Toda vez que você vai injetar, vai fazer anestesia, na verdade, você não está injetando só o sal anestésico. Você está, na verdade, injetando uma solução, tá? Quero chamar a atenção para vocês aqui. Ó. Se vocês lembrarem lá do colegial a diferença de um princípio ativo e uma solução, vocês vão lembrar que a solução tem vários princípios ativos. É uma mistura, né? Diferente de um único princípio ativo em si. E é muito difícil você encontrar, por exemplo, somente um princípio ativo de qualquer coisa, ao menos em medicamento, em relação a medicamentos, tá? Eu vou dar um exemplo bem simplório para vocês de um único princípio ativo que vocês usam e vão encontrar, que na verdade é o sal. O sal é o NaCl, né, o cloreto de sódio, ele é único e exclusivamente o princípio ativo cloreto de sódio. Ele não tem nenhuma via, nenhum veículo que leva a ele, por exemplo, na nossa comida. É o cristal que eu estou falando. Já quando eu estou falando em medicamento, eu falo sempre de uma solução. Por que de uma solução? Ele precisa de um veículo, tá? E quando eu falo veículo, eu estou falando de uma substância que vai fazer com que ele seja absorvido, seja deglutido, seja injetado, que ele que ele seja transportado na corrente sanguínea e faça a atividade que ele precisa, ou seja absorvido no local onde ele precisa ter ação. Tá? Então, quando eu falar para vocês de solução anestésica ou de sal anestésico, eu estou falando basicamente da solução. E essa solução, ele tem alguns princípios ativos básicos, tá? Sendo ele
o sal anestésico, que é o princípio ativo da solução anestésica, tá? E quando eu falo de sal anestésico, é literalmente o sal anestésico, tá? Eu vou fazer o parênteses novamente, o paralelo novamente com o sal de cozinha que eu comentei com vocês. O sal anestésico, ele é um cloreto, tá? Um cloridrato, tá? E quando eu falo um cloridrato, eu vou até anotar para vocês aqui, ó. Cloridrato. Eu estou falando de um cloreto hidratado. Então, basicamente, é um sal, o cloreto é um sal, então é a forma como ele é associado, e eu estou falando de um veículo, que ele é hidratado. Então, se ele é hidratado, ele é composto de algum meio aquoso, seja ele água de injeção, seja ele qual for a solução que o seu fabricante escolheu. Mas ele é um meio aquoso para que ele seja injetado, tá? Esse é o princípio de um cloridrato. E toda vez que eu estou falando de um cloridrato, eu estou falando de cloridrato mais princípio ativo, tá? Por exemplo, esse tubete anestésico que vocês estão vendo aqui embaixo comigo, a marca dele é alfacaína 100, mas o princípio ativo dele é lidocaína. E se vocês olharem aqui, eu tenho um HCl. O que significa esse HCl? Alguém sabe? Eu vou falar com cloridrato. Cloridrato, exatamente. É o que eu estou comentando com vocês. Ó. Eu tenho cloridrato do princípio ativo. No caso, eu tenho cloridrato de lidocaína. Tá? Então, no próprio tubete, ele vai me falar o tipo de sal anestésico, qual é o princípio ativo. Além disso, eu posso também ter nessa minha solução, e chamo a atenção para vocês que é uma solução, tá? Eu posso ter também um vaso compressor ou não, tá? Vai depender de qual você vai escolher, e eu vou comentar com vocês um pouco mais à frente de como escolher essa situação, tá? Eu posso ter um cloridrato com vaso compressor ou não. Além disso, eu tenho os bisulfitos, que são conservantes, um momentinho, conservante da solução anestésica, do vasoconstritor, perdão, junto com o conservante. E além disso, eu preciso ter o veículo que vai levar esse princípio ativo, que no caso ele está chamando aqui de diluente. Tá? Então, eu posso ter um veículo aquoso, eu posso ter um veículo oleoso, posso ter esse diluente em específico. Vou lhe dar um exemplo claro. O anestésico local, ele tem um diluente aquoso, por isso até que ele é chamado de cloridrato, ele é hidratado, tá? Já outros medicamentos, por exemplo, a bezetacil, provavelmente alguns de vocês já tomou essa bezetacil, ela tem um veículo oleoso, tá? Então, se vocês forem lembrar lá da farmacologia básica, eu tenho diferenciação entre os veículos. E essa diferenciação está relacionada com o tempo de absorção que eu quero da droga, né, do princípio ativo. Eu não vou chamar a atenção disso de vocês agora nesse momento. Pois não, quem tinha me perguntado? Pois não, Maria. O sal anestésico, em outras palavras, ele é o princípio ativo e o diluente, em outras palavras, é o veículo. Exatamente. Vou até colocar aqui, princípio ativo. Tá? Eu vou colocar aqui como princípio ativo e vou até complementar o que você me perguntou aqui. Princípio ativo principal, tá? Professor, Porque quando eu falo... Pois não. no caso, o sal anestésico, ele seria o princípio ativo mais o cloridrato? É isso? Não. O princípio ativo, o princípio ativo do anestésico local é o cloridrato de lidocaína. É a lidocaína na forma hidratada. Então, o princípio ativo é o cloridrato de lidocaína, tá? É isso aqui, ó, que eu vou anotar para vocês. O princípio ativo é o cloridrato de lidocaína.
Na solução anestésica, eu tenho mais de alguns princípios ativos, tá? O do bisulfito é um princípio ativo de conservante, assim como os outros conservantes, de um modo geral, pro anestésico, tá? Porque pensa assim, eu tenho a solução anestésica, ela precisa ficar ativa pelo tempo de validade. Então, para isso, eu preciso ter conservante, tá? No caso da solução anestésica, os dois princípios ativos que eu tenho atuando nesta solução, tá? É a lidocaína, o cloridrato de lidocaína, que eu estou comentando com vocês aqui no tubete aqui embaixo, e também a epinefrina, que é o vasocompressor, tá? Quando eu estou falando do sal anestésico, eu estou falando do princípio ativo do sal anestésico, que é a lidocaína, o cloridrato de lidocaína neste exemplo, mas vocês perceberam anteriormente, eu disse a vocês, deixa eu voltar aqui, ó, que eu tenho vários anestésicos locais que eu posso encontrar na odontologia. E esses anestésicos locais aqui que eu estou identificando para vocês são princípios ativos dos anestésicos locais. Tudo bem? Aqui eu estou falando do anestésico local. Quando eu falo para vocês da solução, eu estou falando que eu tenho vários outros princípios ativos, tá? E esses outros princípios ativos, eles são identificados para você quando ele é produzido na empresa, na marca que você escolheu, no caso DFL aqui. Tudo bem? Se ficar ainda difícil de entender, eu vou conversando com vocês ao longo dessa aula aqui. Mas vocês vão entender mais facilmente, tá? E quando eu vou trabalhar com esse tubete aqui, com esse sal, Ficou mudo de novo, professor. Eu acho que ele caiu de Eu novo. acho que caiu de Ele novo. caiu de novo. Pessoal, acabei de ver que eu caí novamente, só um momento. tá me escutando, gente? Sim. Legal, desculpa. Eu acho. Eu até conectei aqui. Minha internet está legal? Vocês estão conseguindo me ver legal? Sim. Tudo ok. Tá. Então tá, estou conectado no celular, acho que vai ser melhor aqui. Então tá. Eu vou comentar com vocês então, vamos voltar aqui que eu estava falando das soluções anestésicas. Então eu tenho os componentes dessa solução anestésica. Tudo bem? Por favor, alguém me dá um feedback. Estão conseguindo, né? Sim, professor, dá Sim. para ver. Sim, ó. Obrigado, gente. Então vamos lá. Eu estava falando da solução anestésica, né? Eu disse a vocês que, na verdade, é uma solução anestésica, tá? Que ele tem mais de um princípio ativo. Legal. E quando eu estou fazendo a anestesia do meu paciente, eu preciso levar em consideração que essa solução anestésica, que esse princípio ativo, ele precisa passar por várias camadas de tecido, seja ela mucosa, muscular, até chegar na estrutura nervosa, tá? Então, eu preciso que haja uma difusão desta solução
essa difusão dessa solução até a estrutura do meu neurônio. Então, se eu for lembrar lá da neuroanatomia, a microanatomia desse tecido neural, eu tenho a fibra nervosa, eu tenho endoneuros, fascículos, perilemo, perineuro, até eu conseguir chegar onde eu preciso e esse anestésico local fazer o bloqueio da estrutura que vai conduzir esse impulso nervoso. Tá? Então, eu tenho que lembrar que até eu chegar à estrutura micro, eu tenho muito caminho para que isso ocorra. Tá? Então, sabendo dessa situação e lembrando lá da fisiologia, e eu vou chamar muita atenção de vocês hoje na aula sobre fisiologia, eu preciso lembrar das conduções do impulso nervoso. Tá? E quando eu tenho uma bainha de mielina, eu vou chamar a atenção de vocês para isso, a bainha de mielina, eu tenho uma condução de impulso nervoso por meio de pulos, lembram? Tá? Eu tenho uma condução de impulso nervoso, uma despolarização dessa célula, onde essa despolarização acontece por saltos, lembram? Tá? Eu vou colocar esse parente aqui, saltos, tá? E essa despolarização por saltos, ela é mais rápida do que um neurônio sem bainha de mielina, tá? Tudo bem? Então, quando eu estou fazendo uma anestesia no meu tecido, eu estou fazendo o bloqueio da condução desse impulso nervoso. Eu estou falando o seguinte, que o princípio ativo vai adentrar a célula, e eu vou chamar a atenção do meio extracelular e o meio intracelular, tá? Eu tenho a diferenciação desses dois meios e que, quando há entrada do princípio ativo do sal anestésico no meio intracelular, eu tenho bloqueio do canal de sódio. Se eu tenho bloqueio do canal de sódio, eu não tenho lá despolarização. Despolarização. Tudo bem? Então, é por meio desse bloqueio de despolarização que consigo fazer o bloqueio da condução do impulso nervoso. Tá? Eu vou dar um exemplo claro. Vamos lá, deixa eu só tentar fazer uma tela em negro aqui para que vocês consigam identificar. Vamos considerar o seguinte, que eu tenho um dente, tá? Que ele tem uma cárie, e essa cárie chegou no tecido pulpar. Tá? Então, eu tenho o estímulo. Tá? Se você lembrar lá, vamos considerar esse dente como dente 46. Tá? Se você for lembrar, eu tenho o nervo que vai fazer todo o trajeto até chegar no gânglio trigeminal. Tá? As três visões, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Lembram? Tá? Então, ele vai fazer um caminho dos filetes que vão inervar o dente, tá? O dente 46, que vão passar pelo nervo auricular inferior, que vai sair da mandíbula, né? E vai conduzir esse impulso nervoso até o sistema nervoso central, onde vai estar localizado o gânglio trigeminal. Uma vez que eu faço o bloqueio do nervo, bloqueio da condução do impulso nervoso, vamos pensar que eu fiz anestesia neste ponto, o estímulo ainda ocorre, mas ele não é conscientizado. Então, esse é o princípio de um bloqueio de um nervo. Tudo bem? Agora eu quero que vocês pensem um pouco mais micro. Quero que vocês pensem no meio extracelular e o meio intracelular. Eu quero que vocês pensem essas duas situações, tá? E eu quero que vocês lembrem ainda que em uma solução química eu tenho a forma não ionizada, a forma de equilíbrio, onde eu tenho a forma ionizada e a forma não ionizada. Quer dizer, eu tenho a forma dissociada da minha solução, no caso de solução anestésica, e a não dissociada. Então, pense o seguinte, uma vez que eu estou fazendo a injeção, a anestesia no meu paciente,
eu preciso depositar essa solução anestésica próximo da minha célula, do meu axônio, correto? Para que haja o bloqueio desse nervo. Então, uma vez que eu deposito a solução anestésica, essa solução anestésica ela tem que entrar no meio intracelular, certo? Uma vez que ela entrou no meio intracelular, ela vai fazer esse mesmo equilíbrio do meio extracelular. O meio intracelular vai ter formas ionizadas e não ionizadas, assim como o meio extracelular, formas ionizadas e não ionizadas. Essas formas não ionizadas, uma vez que elas entram do meio intracelular, elas vão fazer o bloqueio dos canais de sódio. E eu vou chamar a atenção para vocês, bloqueio dos canais de sódio. O sódio é um sal que faz grande importância na atividade celular, principalmente na atividade celular neural. Por quê? Ele está responsável com a polarização e despolarização dessa célula. Lembrando que essa despolarização e polarização está relacionada com a condução do impulso nervoso. Se esse canal de sódio é bloqueado, eu não tenho essa despolarização. Se eu não tenho essa despolarização, eu não tenho a condução do impulso nervoso. Conseguiram identificar, conseguiram entender essa neurofisiologia? Vou voltar um pouquinho nessa tela. Vocês têm alguma dúvida sobre esse mecanismo, essa neurofisiologia do nervo quando é bloqueado? Se alguém não identificou, por favor, me fale agora. Acho que ficou claro, Tudo professor. bem? Legal. Eu preciso que vocês saibam disso, porque eu vou chamar a atenção de vocês lá de um princípio que vocês aprenderam lá no colegial, que é o pH e pKa. Tá? Toda vez que eu estou falando pH e pKa, eu estou falando de solução. Tá? Certo? O pH e o pKa de uma solução. O pH, se vocês forem lembrar, é o potencial de hidrogênio. Quer dizer o seguinte, trocando em miúdos, essa solução é ácida, básica ou neutra. Tá? Eu vou chamar a atenção de vocês que lá na escola, lá no colegial, a gente tinha uma curva, onde eu tinha uma linha aqui do 0 ao 14. Tá? E eu sempre tinha essa linha no meio dela, uma divisão, onde eu tinha o 7. Quando eu tenho um pH que ele é abaixo de 7, eu estou falando que é um pH ácido. Tudo bem? E quando eu tenho um pH acima de 7, eu tenho um pH básico. E quando o pH está tendendo a ficar próximo do 7, eu chamo ele de neutro. Eu não vou anotar isso para vocês agora aqui. Tudo bem até aí? Eu queria que alguém me respondesse como é o pH tecidual, fisiológico, normal. Qual é o pH aproximado de um tecido, de uma mucosa? Alguém pode me falar, por favor? Eu acredito que seja básico. Não tenho certeza. Ele tende a ser neutro, tá, Vinícius? Ele tende a ser neutro. O pH tecidual, de modo geral, ele tende a ser neutro. O desequilíbrio de ácido básico, ele tem repercussões fisiológicas. Então, o tecido normal, sem processo inflamatório, ele tende a ser neutro, tá? Quando eu tenho um tecido neutro e uma solução com o pH igual ao pH do tecido, eu tenho um equilíbrio na reação. Tá? Então, se o pH do tecido é igual ao pH da solução, vou até fazer aqui para vocês, um equilíbrio entre
a reação da solução. Quer dizer o seguinte, se o pH tecidual está igual ao pH da solução, eu tenho 50% na forma ionizada e 50% na forma não ionizada da solução. Agora, se eu tenho uma variação do pH tecidual, eu tendo a ter uma diferenciação do equilíbrio da forma ionizada e não ionizada. O que eu estou falando é o seguinte, que se o meu pH for baixo, se ele for ácido, tá? pH baixo, eu estou falando de pH ácido, eu tendo a ter formas não ionizadas mais predominantes do que formas ionizadas da solução que eu estou injetando, no caso, o sal anestésico. Se meu pH tecidual é alto, é básico, eu tendo a ter mais a forma ionizada do que a forma não ionizada. Certo? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Por quê? Toda vez que eu estou falando de uma solução anestésica, eu não vou ver o pH da solução. Eu vou ver o pKa, que é uma constante de dissociação de um agente específico. O pKa ele não está relacionado somente ao anestésico local, ao sal anestésico. Ele está relacionado a qualquer tipo de solução. Tá? E quando que eu falo que um pKa é igual a 7, eu estou falando que o pKa dessa solução, para que ele tenha 50% de forma ionizada e 50% de forma não ionizada, o pH tem que ser igual a 7 também. Tá? O pKa, ele me mostra o valor onde eu vou encontrar essa divisão, 50%, onde eu vou encontrar o equilíbrio dessa solução, das formas dessa solução. Tá? Aonde, por exemplo, se o pH tecidual for 7 e o pKa da minha solução for 7, quer dizer, neste pH eu tenho um equilíbrio e eu vou encontrar 50% de forma ionizada e 50% de forma não ionizada. Quer dizer o seguinte, que nesse 50% eu vou estar falando que vai ser o meu máximo de atividade de solução. Tá? Eu sei que é um pouquinho chato, mas eu preciso que vocês entendam esse princípio. Por que eu estou falando isso? Porque o pKa de uma solução, como eu disse a vocês, ele está diretamente relacionado com o pH do meio. No caso dos anestésicos locais, eu estou falando que o pKa ele tem que ser próximo do pH do tecido. Quer dizer, o pH da solução ele tem que ser igual ao pH tecidual. Para que eu tenha um equilíbrio na fórmula ionizada e não ionizada. Tá? Para que ele consiga fazer efetividade na hora de ser injetado no tecido. Então, por exemplo, se eu tenho equilíbrio entre pKa e pH, eu tenho a entrada dessa solução anestésica, só um momentinho, Vinícius. Eu tenho a entrada da solução anestésica no tecido neural e há, aí sim, o bloqueio do canal de sódio. Quando ele entra na forma ionizada pela célula, esse equilíbrio ele tende a ir à esquerda, certo? Então, ele vai fazer um equilíbrio dessa solução e eu tenho aí sim efetividade, 50-50. A maior efetividade dos critérios sempre vai ser 50-50. Tudo bem? Quando eu falo pH e pKa. Diga lá, Vinícius. Professor, 7.4 é neutro, beleza. Até onde é neutro quando está em 6? É 6.6? É nesse intervalo? Porque quando eu respondi o básico, eu pensei neutro tendendo a básico. Então, de 6.6 já seria um neutro tendendo a ácido. Não entendi sua pergunta, fala de volta. pH. O pH aí está 7.4, então ele é neutro tendendo a básico. Correto?
Isso, exato. Então, quando a gente está falando de pH 6, pH 6,6 ainda é considerado neutro. Então, um pH neutro tendendo a ácido. Oi? É um pH neutro tendendo a ácido. Beleza. Obrigado, professor. Isso, gente, não se apega a isso. Eu preciso lembrar vocês que vocês já tiveram isso. Isso é matéria de ensino médio, tá? Mas eu preciso que vocês tenham ao menos essa noção. Alguém mais? Professor, por isso que quando tem algum processo, quando tem algum processo inflamatório na boca, tem que tentar voltar para poder funcionar o anestésico? Isso, vamos lá, Mariana, né? Vamos lá, Mariana. Vou chegar lá, tá? Eu quero que vocês tenham bem sedimentado pH tecidual e o que é um pKa, tá? A solução anestésica, ela vai te dar valores de pKa na bula do anestésico. Se você for lembrar, o anestésico local é um medicamento e ele tem bula. E na bula ele vai te dar o pKa e não o pH. Por isso que eu estou falando em pKa e pH tecidual. Tá? Eu quero que vocês tenham bem sedimentado isso. Esse slide que eu estou comentando com vocês aqui, ó, e que vocês viram como ele funciona, ele é um tecido normal. Tá? Já vou falar do tecido inflamado e o que eu espero de modificação ali. Tá? Mas tenham isso em mente. Tá bom? Isso é muito importante agora na aula. É uma parte importante da aula. Tudo bem até aí, gente? Legal. Depois eu falo... retornando um pouquinho, isso eu estou falando de uma questão mais micro e eu estou fechando os olhos para as outras situações que eu vou encontrar no momento da injeção. Agora, se você levar em consideração que você está fazendo uma injeção de anestésico local na face, que é muito vascularizada, eu tenho ainda outra consequência, que é a presença de vasos sanguíneos. Uma vez que eu faço um medicamento injetável, anestésico local, seja ele intravascular ou extravascular, no caso, que é o que a gente faz na anestesia local, eu tenho ainda esse sal anestésico que ele vai ser perdido para a corrente sanguínea. Tá? Então, ele não vai ter atuação no axônio, ele vai correr para a corrente sanguínea, porque ele vai estar depositado nos tecidos que são vascularizados. Então, ainda nessa solução, eu tenho uma perda da forma não ionizada para a corrente sanguínea e esse equilíbrio vem para esse lado também. Então, perceba que eu tenho o equilíbrio dessa reação durante toda a anestesia. Tá? Lembra que eu disse para vocês de constantes de dissociação? Eu queria chamar a atenção para vocês que eu tenho vários tipos de constantes de dissociação. Tá? Dá atenção para essa tabela aqui em si. Tá? Em vez, o anestésico local que a gente utiliza em odontologia, basicamente na forma injetável, que vai ser o que vai estar mais propenso a alterações de pH. Tá? Perceba que, em vez, eu tenho os anestésicos locais, tá? Que estão identificados aqui com seus respectivos pKa. Tá? Falando para vocês que os anestésicos locais injetados, eles tendem a ser neutros ou neutros tendendo a básicos, tá, Vinícius? Se você olhar aqui, ó, tá? Todos esses vezes, 7.7, 7.9 a 8.1, tá? E quanto mais longe da neutralidade, mais tempo eu tenho para fazer esse bloqueio. Mais demorado é o início da ação anestésica. Por quê? Mais tempo ele demora para dissociar e entrar na célula. Tá? Eu falei para vocês que o pH tecidual é em torno de 7.4, quando é normal, eu estou falando que se eu tenho um pH tecidual que ele é mais próximo do 7.4, no caso aqui a mepivacaína, tá?
ele tem uma ação rápida. Agora, quanto mais longe ele está da neutralidade, quanto mais longe ele está, vamos voltar aqui daquela régua de pH, quanto mais longe ele está deste ponto aqui, ó, mais tempo ele demora. Por exemplo, a bupivacaína era de 8,1, ela está aqui, tá? Ela está mais longe do 7, ela vai demorar mais tempo, tá? Isso, então, está relacionado com a dissociação dessa solução para que ela entre no tecido. Agora, vamos lá, a Mariana que perguntou para mim, né, Mariana? E se o tecido estiver inflamado, professor? Se tiver uma infecção? Agora, para um pouquinho, gente. Quando o tecido está inflamado ou ele é um processo infeccioso, o que eu espero do meu tecido, do pH tecidual? O que eu espero? Que ele tenha um baixo pH, uma baixa do pH. Certo? Uma vez que o pH está baixo, eu tenho mais a forma não ionizada do que a forma ionizada. Olha a quantidade aqui que eu estou mostrando a vocês. Eu tenho menor quantidade de forma ionizada. Se eu tenho a menor quantidade de forma ionizada, pouco anestésico local vai entrar no meu axônio. Se eu tenho pouco anestésico local que entra no axônio, eu tenho bloqueio de alguns canais de sódio só, não de todos os canais de sódio. Então, o paciente continua fazendo a despolarização da sua célula e, consequentemente, ele continua conscientizando. Se ele continua conscientizando, a resposta para ele vai ser de dor. Tá? A resposta para ele vai ser de dor. Então, se eu tenho um pH que ele está ácido, eu preciso correr atrás de um anestésico local que tenha o pKa que tende a ser ácido. Aí eu vou voltar lá na minha tabela, onde eu mostrei para vocês o pKa da solução. Vocês estão vendo algum anestésico local que é um pKa próximo do pH ácido? Diga lá, por favor. Olha nessa tabela, perdão. Olhem por gentileza. O único que está com pKa próximo de um pH básico é a benzocaína. Mas a minha pergunta é a seguinte: a benzocaína, ela é um anestésico injetável? Eu posso injetar? Não, senhor. Não. Se ele não é injetável, eu não tenho nessa tabela aqui anestésico local que consiga fazer um bloqueio de nervo em um processo de infecção ou inflamação. Certo? Por quê? Eu mostrei para vocês aquela tabela com valores de anestésico local com vasoconstritor. Quando eu estou falando de um anestésico local sem vasoconstritor, ele tende a ser ácido. Então, anestésico local, vou colocar aqui em cima, ó. Eu vou fazer um zoom aqui. Anestésico local que tende a ácido é o anestésico local sem vasoconstritor. Tá? E o anestésico sem vasoconstritor, ele tende a ser ácido. Se eu estou depositando solução anestésica no meio que ele é ácido, tá? E essa solução é ácida, eu vou ter formas ionizadas que entram na célula e fazem o bloqueio do canal de sódio. Tudo bem? Maravilha. Além disso, leve em outra consideração do meio extracelular em um processo de inflamação e infecção, que é o aumento da vascularização local. Se eu tenho um aumento da vascularização local, quer dizer, o vaso sanguíneo está aumentado, dilatado, com calibre aumentado, com a maior volemia na região, eu tenho maior absorção de anestésico local, consequentemente, menos tempo de efetividade eu vou ter do meu bloqueio. Tudo bem até aí? Mariana, te respondi o que você me perguntou a respeito do processo inflamatório? Sim, professor. Obrigada. Legal, maravilha.
Pessoal, precisa estar muito bem sedimentado isso aí, porque a neurofisiologia do anestésico local é muito importante. Eu estou saindo da neurofisiologia agora e eu estou indo para as vias de administração. Podemos conversar? A gente até falou um pouquinho a respeito, tá? Mas, basicamente, em odontologia para anestésicos locais, a gente usa duas vias principais, tá? A injetável e a tópica, certo? A tópica eu posso utilizar o spray, tá? Spray de xilocaína, certo? Que aqui no caso, o spray, ele é de lidocaína, então ele é uma amida, certo? E eu posso utilizar a tópica por meio de pomada, que ela é benzocaína, que é um éster. Pessoal, percebam que o éster, ele não tem a forma injetável para a odontologia. Ele só tem a forma tópica. Por quê? Os ésteres, eu vou conversar com vocês um pouquinho mais à frente, ele tende a ter processos de inflamação, processos alérgicos mais facilmente. Tá? Então, por isso que a gente não utiliza da forma injetável. E uma vez que você faz a forma injetável, quer dizer, ele entra na corrente sanguínea, eu posso ter um processo de reação alérgica mais exacerbado. Então, eu preciso que vocês tenham em mente isso. Tudo bem? Maravilha. E a injetável é a forma que a gente predominantemente usa para fazer o bloqueio, seja ele de campo, seja ele de nervo, enfim. E deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, ó. Espero que vocês estejam tendo a mesma definição que eu estou tendo aqui na minha projeção, mas perceba que eu estou fazendo aqui uma injeção e olha a quantidade de capilares que eu tenho aqui nessa mucosa, tá? Olha a região toda vascularizada. Então, vamos pensar o seguinte, de 50% que você injeta, de 100% da sua injeção, pode ter certeza que aproximadamente 50% é utilizado para bloqueio e os outros, desses 50% que sobraram, metade é absorvida pela vascularização. Tá? Então, eu tenho muita vascularização na cavidade bucal. Só a título de curiosidade. Pessoal, são 9h24. Vamos falar um pouquinho de farmacocinética. Espero que eu consiga falar com vocês um pouco dessa farmacocinética, até a gente chegar para falar especificamente dos anestésicos locais. Tá? Uma vez que eu estou falando de anestésico local, estou falando de uma solução anestésica que ela vai ser absorvida. E como eu disse a vocês, comentei no slide anterior, eu tenho muita vascularização na faixa. E, inevitavelmente, esse sal anestésico, essa solução, vai cair na corrente sanguínea. Uma vez que ele vai ser captado, e aí que eu falo da farmacocinética de captação, tá? Uma vez que ele é captado, ele vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuído para todos os sistemas do corpo, seja ele vascularização de veias ou de artérias. O anestésico local ele tem uma característica específica de vasodilatação. Eu estou falando para vocês que todo anestésico local ele tem uma função vasodilatadora, tá? E essa atividade vasodilatadora, ela pode ser comparada relativamente com outros anestésicos locais, tá? Então, eu tenho por baixo que a lidocaína e a articaína têm uma ação vasodilatadora comparativa de 1, enquanto que a bupivacaína tem a ação vasodilatadora de 2,5, a étido de 2,5, a mepivacaína de 0,8 e a privacaína de 0,5. Sabendo disso, da ação vasodilatadora, minha pergunta é a seguinte. Você quer um anestésico local que ação vasodilatadora maior ou menor? E por quê? Alguém poderia me responder isso? Com uma ação vasodilatadora menor, porque aí o efeito de duração seria maior. Perfeito. Eu quero que
tenha menor vasodilatação quando eu injeto essa solução no tecido. Consequentemente, menos absorvido ele vai ser e mais tempo ele vai atuar ali. Então, sabendo disso, e vendo a lista comparativa de relação de vasodilatação relativa entre os sais anestésicos, eu escolheria a prilocaína como anestésico local de menor vasodilatação. Teoricamente, ela vai ficar mais tempo fazendo sua efetividade. Tá? Eu tenho, no momento da escolha, eu tenho ainda a ação do anestésico local, a potência. Tá? Então, eu não levo só em consideração a ação vasodilatadora, eu também levo a potência do anestésico. Mas, para título de curiosidade, você vai levar em consideração a ação a ação vasodilatadora do anestésico local. Tá? Uma exceção de um anestésico local que não tem ação vasodilatadora é a cocaína. A cocaína tem ação vasoconstritora. E a cocaína é, sim, um anestésico local. Tá? O efeito adverso dela, que é o procura de alucinação, né? Quem é usuário de cocaína, não é o usuário de cocaína não procura efeito anestésico desse princípio ativo, né? Ele procura a consequência do efeito desse princípio ativo, que não é a anestesia. Tá? Vamos pensar, então, na ação vasodilatadora e sua implicação clínica. Qual a implicação clínica de uma atividade vasodilatadora? Quanto mais vasodilatação, maior a absorção. Se eu tenho um aumento da vascularização local, eu também tenho uma maior absorção. Se eu tenho uma maior absorção, eu tenho um efeito analgésico, e aqui na verdade não é analgésico, é anestésico, tá? Desculpa. Eu tenho efeito anestésico diminuído e, consequentemente, se eu tenho uma maior absorção, eu tenho uma maior possibilidade de toxicidade. Tá? Vou lhe dar um exemplo claro. Você que vai no fim de semana tomar uma cervejinha. Se você toma um copo a cada meia hora, você tem um efeito da sua cerveja. Se você toma 3 garrafas ao mesmo tempo, você vai ter um outro efeito. Por quê? Eu tenho uma maior concentração no meu sistema, tá? Circulando. Se eu tenho uma maior concentração, eu tenho uma maior toxicidade. Tá? Isso acontece também no anestésico local. Se eu faço a injeção de um anestésico local de grande concentração, se aumenta a concentração dessa solução no tecido, e se essa solução for absorvida em grande quantidade, maior é a possibilidade de toxicidade. Daí que vem a intoxicação por anestésico local, a possibilidade de intoxicação por anestésico local. Vamos falar um pouquinho da distribuição. Ele foi captado, o anestésico local foi captado e ele precisa ser distribuído. Mas para onde que ele tem sua distribuição? Basicamente, não há barreira que impeça a distribuição desse anestésico local pelo corpo do indivíduo. Então, ele passa todos os tipos de barreiras, seja ela massa encefálica, consequentemente, se ele for a corrente sanguínea, ele vai passar pelo fígado, pelos pulmões, rins, placenta, se for uma mulher estiver grávida, tecidos musculares. Então, eu não tenho limitação para que essa solução anestésica seja distribuída. Tá? O que acontece é que, quando ela cai na corrente sanguínea, quando ela entra nos sistemas, eu tenho o início já da metabolização, tá? Que é o que a gente fala, um paralelo com a meia-vida do medicamento. Meia-vida plasmática, tá? Quer dizer, o quanto que ele vai ficar circulando no seu corpo. Quer dizer, quando eu falo de tempo de meia-vida, eu estou falando que é o tempo necessário para que uma solução tenha metade dessa solução injetada seja excretada ou metabolizada. Tudo bem? É a velocidade com que esse medicamento é eliminado ou metabolizado, como eu disse a vocês. Para que vocês tenham noção,
para que vocês tenham noção dessa situação, deixa eu apagar aqui, o tempo de meia-vida dos anestésicos locais estão nessa tabela. Aonde eu tenho o tempo de meia-vida da lidocaína de 1,6 horas, da articaína em 1, da bupa em 3,5, da étido em 2,6 e da MEP de 1,9. A pergunta é a seguinte: é melhor ter um tempo de meia-vida longo ou tempo de meia-vida curto? E quando eu digo para vocês que eu estou falando de tempo de meia-vida, eu estou falando do tempo de meia-vida que ela vai fazer nos órgãos que não são os órgãos dentários, que não são os dentes. Tá? Não dente, eu estou falando que não é bloqueio, não é Acredito que curto, anestesia. então, professor. Para passar menos tempo no organismo. Desculpa, pode falar novamente? Acredito que curto para passar menos tempo no organismo. Exatamente. Quanto menor é o tempo de menor a meia-vida plasmática, meia-vida do medicamento, melhora para o seu organismo. Por quê? Ele não tem efeito colateral. Tá? Quanto menor o tempo, menor a toxicidade. Tudo bem? Isso é um pouco contraditório também, porque a toxicidade, ela pode, o tempo de meia-vida está dizendo o tempo que ele fica localmente. Então, alguns anestésicos locais, vocês vão perceber, eles são metabolizados fora de órgãos principais, são metabolizados no plasma. Então, dependendo do tipo de anestésico local, essa meia-vida influencia sim no tempo de anestesia. Mas, conceitualmente, eu vou colocar aqui, conceitual, quanto menor o tempo de meia-vida plasmática, menor a toxicidade, melhora para o indivíduo. Tá? Mas ele tem que ter um tempo de trabalho que seja compatível com o que você está propondo ao paciente. Vamos falar um pouquinho do metabolismo, e aí eu já puxo porque eu comentei com vocês anteriormente do tempo de meia-vida. O metabolismo, basicamente, é a transformação do anestésico local, e aí eu estou falando do princípio ativo, em outra substância. Tá? Eu tenho tipos de metabolismos. Eu tenho o metabolismo para o anestésico local do tipo éster e o anestésico local do tipo amida. Tem essa diferenciação. Tá? Os ésteres, eles são metabolizados no plasma, especificamente por uma enzima chamada pseudocolinesterase. Tá? O metabolismo do éster no plasma, ele acontece por meio de uma hidrólise, quer dizer, a quebra da água, tá? Certo? E quanto maior a velocidade da hidrólise, menor a toxicidade. Então, vamos fazer um comparativo lá que eu falei no último slide. Quanto menos tempo o medicamento tiver no tecido, menor a possibilidade de toxicidade. Isso está relacionado ao tempo de velocidade desse metabolismo. No caso do éster, a hidrólise. Tá? Agora, dê uma olhada nessa tabela aqui que eu estou indicando a vocês. Se eu tenho velocidades diferentes entre os ésteres, qual você acha que pode ser mais tóxico? A cloroprocaína, a procaína ou a tetracaína? A cloroprocaína. A cloro. Por quê? Ela fica mais tempo, ela tem a velocidade de hidrólise, de metabolismo mais longa. Tá? Então, se você puder escolher entre uma que tem a meia-vida plasmática, o tempo de metabolismo dela de hidrólise de 4,7 ou uma de 0,3, escolha que seja mais rápida. Tá? E sabendo disso, você começa a criar, então, princípios para a escolha desse metabolismo. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês, especificamente, para o metabolismo do éster. Como eu disse a vocês lá no início, o éster é o que tem mais histórico de reação alérgica. Tá? E essa reação alérgica acontece exclusivamente por um subproduto. Tá? Um subproduto da metabolização. Como eu disse a vocês, o éster ele é metabolizado no
plasma, tá? Por uma enzima chamada pseudocolinesterase. Uma vez que a pseudocolinesterase quebra esse éster, ele tende a formar dois subprodutos, o PABA e o diletamino álcool, certo? O PABA, ele tem um histórico de reação alérgica. Este subproduto chamado PABA, ele tem um histórico de reação alérgica e esse histórico de reação alérgica é 1 a cada 2.800 pessoas. Então, é um histórico de alergia considerável, tá? Por quê? 1 em cada 2.800 pessoas tem uma forma atípica de pseudocolinesterase, que faz com que faça o PABA, faz com que o éster seja metabolizado e forma um PABA alérgico, tá? Uma vez que esse PABA é produzido, quer dizer, ele é metabolizado, o éster é metabolizado não completamente, ele forma o PABA e há um aumento dos níveis sanguíneos de anestésico local. Uma vez que ele tem a concentração do anestésico local aumentada, ele tem sua toxicidade aumentada. Tudo bem? Então, eu tenho duas... Eu acho que talvez ficou confuso a vocês. Eu vou comentar aqui que eu tenho duas formas de... Vamos colocar duas formas... Deixa eu começar novamente. Eu tenho duas formas de malefícios do éster. Tá? Primeiro, o éster é metabolizado por pseudocolinesterase em PABA mais diletamino álcool, certo? O PABA é o grande vilão do processo alérgico. Tudo bem? Além disso, que eu disse a vocês essas duas formas, essa é a primeira, que é a alergia. A segunda é a seguinte: 1 em cada 2.800 pessoas tem um defeito na pseudocolinesterase. A pseudocolinesterase, ela é uma isoenzima que metaboliza o éster. Agora, se você tem um defeito nessa enzima, o que vai acontecer? O anestésico local não vai ser metabolizado. Uma vez que ele não é metabolizado, ele tem um aumento dos seus níveis sanguíneos, certo? Porque para metabolizar ele tem que estar na corrente sanguínea. Uma vez que ele aumentou o nível sanguíneo, eu tenho a possibilidade de toxicidade. Tudo bem? Com essa bagunça que eu fiz aqui, acho que ficou talvez mais claro um pouquinho, né? Legal. Vamos agora passar então para os metabolismos. Como eu disse a vocês, do éster é na pseudocolinesterase. Já na amida, já no anestésico local tipo amida, ele tem o metabolismo basicamente no fígado, tá? Com exceção da prilocaína. A prilocaína, ela tem duas vias de metabolismo: o fígado e os pulmões. Essas são as duas vias de metabolismo do anestésico local tipo amida. Tudo bem? Fora a prilocaína, o restante todos são metabolizados no fígado. De um modo geral, assim como quase todos os medicamentos. Tá? Aí eu chamo a atenção de vocês para a velocidade de biotransformação ou metabolismos, que são sinônimos, tá? Dos anestésicos locais no fígado. Tá? Comparativamente, a lidocaína tem a mesma velocidade da MEP, da ART, da IDO e da bupivacaína, sendo que todas essas têm
tem uma velocidade menor do que a cocaína para ser metabolizada no fígado. Por que vocês acham que isso acontece? Porque se ela vai ser metabolizada no pulmão, ela é mais volátil. Então ela vai ser metabolizada mais rápido. Perfeito. Se ela é metabolizada em 2 dias, consequentemente ela divide, né, essa metabolização e no fígado a prilocaína comparativamente ela vai ser mais rapidamente metabolizada. Exatamente, pelo motivo do slide anterior, tá? Quando eu estou falando de anestésico local e seu metabolismo, eu quero chamar a atenção para vocês de pacientes com necessidades especiais, especificamente pacientes hepatopatas, tá? Pacientes hepatopatas, quer dizer, aqueles pacientes que têm doenças hepáticas, tá? Qual é a consequência de um paciente que tem problemas hepáticos para uma anestesia local? A consequência dela é o tempo de metabolização, o tempo de vida plasmática do princípio ativo, no caso anestésico local, nos sistemas circulatórios. Tá? Então, a título de comparação, um paciente rígido tem um tempo de meia-vida, um tempo de metabolismo de uma lidocaína de 1,8 horas, enquanto que o hepatopata tem 4,9. Tá? Eu tenho aqui, basicamente, 2,5 vezes de aumento no tempo. Correto? Pessoal, isso quer dizer o seguinte, que os pacientes não podem, o paciente hepatopata não pode receber anestesia? Não. Isso quer dizer que o paciente hepatopata, ele pode ser anestesiado, tá? Porém, você tem que anestesiar ele com a menor quantidade possível, tá? Qual é a menor quantidade possível? Isso quem vai responder é você. A menor quantidade possível é a menor quantidade que você consegue fazer o bloqueio ou a redução da dor do paciente. Tá? Aí, eu chamo a atenção de vocês que se você não executar uma anestesia com uma técnica bem feita, você não vai conseguir depositar a solução anestésica na região. E, consequentemente, você não vai fazer o bloqueio. Então, se você sabe uma técnica anestésica correta, depositou solução anestésica na região, provavelmente você vai ficar só na dependência do volume a ser injetado. E quanto menor o volume, melhor é para o paciente, porque você evita a toxicidade no seu paciente. Tudo bem? Legal. Vamos falar um pouquinho agora da excreção. Assim como a grande maioria dos medicamentos, a excreção do anestésico local acontece também nos rins. Tá? Então, uma vez que ele foi absorvido, captado, distribuído pela corrente sanguínea e metabolizado, ele precisa ser eliminado. E a eliminação acontece por meio da excreção. Tá? A excreção acontece basicamente nos rins. Tá? E aproximadamente de 1 a 10%, isso varia muito de cada princípio ativo, tá? Mas dependendo do anestésico local, eu tenho essa variação, mas uma parte, vamos botar aqui, 10% do anestésico que você injetou, ele não é metabolizado, ele é excretado na forma inalterada, quer dizer, ele é excretado na forma de cloreto hidratado com o seu princípio ativo, tá? Do sal anestésico. Então, ele é excretado sem ser metabolizado. Então, se eu fizer um exame de urina e pedir a concentração, por exemplo, a concentração de lidocaína, eu consigo identificar a porcentagem de sal anestésico que não foi metabolizado, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma porcentagem que normalmente, fisiologicamente, não é metabolizada e que em pacientes rígidos, saudáveis, ela é excretada normalmente. Tá? Agora, se eu tenho um paciente com insuficiência renal, e vocês vão encontrar muitos pacientes com insuficiência renal na policlínica, porque tem o hospital renal
praticamente vizinho nosso ali, vocês vão ter que ter noção de que pacientes com doença renal crônica ou doença renal, insuficiência renal de modo geral, ele tem uma contraindicação relativa à administração de anestésico local. Eu disse relativa. Por quê? Porque esses pacientes têm dificuldade na excreção do princípio ativo ou dos subprodutos após a metabolização. E isso pode trazer para o paciente toxicidade. Tá? Então, não vai ser incomum na vida acadêmica de vocês, durante esses mais 2 anos e meio que vocês têm pela frente aí, encontrar um paciente com doença renal na policlínica. E essa doença renal ela tem que ser tratada de uma forma específica. Tá? Por quê? Dependendo da frequência da hemodiálise do paciente, vai ser o seu planejamento para anestesia local. Vocês vão encontrar o paciente com uma cartinha do nefrologista do paciente pedindo que faça o tratamento odontológico ou previamente a hemodiálise, tá? Ou um dia específico da semana que faça com que ele faça o atendimento odontológico, seja utilizada a anestesia e logo em seguida faça a hemodiálise, quer dizer, faça a excreção do medicamento por meio que é a hemodiálise, né? Por meio artificial, assim dizer. Tudo bem até aí? Maravilha, vamos continuar então aqui. Além disso, gente, eu tenho algumas consequências pensando na farmacocinética e eu tenho consequências na farmacodinâmica, aonde essas substâncias químicas, no caso o anestésico local, ele vai fazer a excitação de qualquer membrana excitável ao seu princípio ativo. Tá? E eu adianto a vocês que o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular têm membranas que são excitáveis com o princípio ativo do anestésico local. Tá? Então, sabendo disso, quanto maior a concentração plasmática, maior a consequência clínica dessa excitabilidade desses tecidos. Tá? O anestésico local, de modo geral, ele tem uma alta permeabilidade à barreira hematocefálica. E em doses grandes, ele tem a consequência de depressão do sistema nervoso central. Tá? É uma sequência de sinais de toxicidade, tá? Do anestésico local, que a gente vai identificar no sistema nervoso central. O anestésico local, de modo geral, o sal anestésico, ele tem uma ação anticonvulsivante em baixos níveis. Tá? Eu vou, a título de ensino, eu vou colocar um nível baixo, médio e alto. Tá? A título de curiosidade, os anestésicos locais eles têm propriedade anticonvulsivante. Estou dizendo o seguinte, um paciente que tem um histórico de convulsão, provavelmente ele vai receber um anestésico local por via endovenosa para controlar, devido às suas atividades anticonvulsivas, assim como outros anticonvulsivantes de um modo mais raiz, mais específico para essa finalidade. Tá? Anestésico local em doses baixas, ele tem ação anticonvulsivante. Anestésicos locais que passam desses baixos níveis terapêuticos, assim como dizer, eles acabam fazendo com que haja sinais pré-convulsivantes, tá? E podendo chegar até crises tônicas clônicas, que é a convulsão propriamente dita. Tá? Doses que estão entre a média e a alta dose, elas são doses já tidas como tóxicas. Tá? Então, o paciente começa a te relatar mal-estar, o paciente começa a ter uma confusão mental de orientação. Isso são sinais
São pré-sinais que podem levar a um processo de convulsão. Tudo bem? Então, essa é a influência do anestésico local no sistema nervoso central. Já os anestésicos locais, eles atuam também em uma ação diretamente no sistema cardiovascular, tá? Onde ele faz uma modificação dos eventos eletrofisiológicos do miocárdio. Quer dizer o seguinte, ele altera a contração, tá? Ele modifica a contração do miocárdio. A lidocaína é utilizada terapeuticamente para fazer controle de arritmias, ela tem essa finalidade, mas não a finalidade odontológica. Quando eu passo dessa finalidade terapêutica que eu estou dizendo a vocês da lidocaína, por exemplo, com altas doses, eu tenho a alteração não fisiológica da velocidade de despolarização do miocárdio, podendo desencadear uma depressão, onde eu tenho uma redução dessas contrações, dessas velocidades de contrações e dessas forças de contrações. Consequentemente, essa situação toda promove uma arritmia desse miocárdio e, em superdosagens, ela pode reduzir a contratibilidade e o débito cardíaco, chegando até a uma parada cardíaca. Tá? Eu quero abrir um parênteses para vocês que o anestésico local, o princípio ativo do anestésico local, seja ele qualquer cloridrato, lidocaína ou iprapacaína, produz isso. Porém, se eu estou utilizando o anestésico local com vasoconstritor, eu também posso ter um efeito. E eu vou comentar com vocês um pouco mais à frente, um efeito reverso. Quer dizer, a lidocaína, ela faz a diminuição da atividade cardíaca, tá? Enquanto que a adrenalina, que é um vasocompressor, ela aumenta a atividade cardíaca. Tá? Então, se o seu paciente te fala, pós-anestesia, que ele sentiu o coração aumentar o batimento, deu uma palpitação nele, provavelmente essa palpitação não é pelo anestésico local, pelo sal anestésico. Ele é pelo vasoconstritor. Provavelmente você deu uma injeção intravascular ou teve uma absorção rápida pela via vascular e chegou ao coração e teve o aumento da frequência cardíaca. Tá? Mas isso está relacionado com a adrenalina e não com a lidocaína. Tudo bem? Eu vou comentar um pouco mais à frente com vocês a respeito disso. Tá? Bom, eu disse a vocês que o anestésico local ele tem ação vasodilatadora e aqui, quando eu falo do sistema cardiovascular, ela é encontrada, tá? De vasodilatação. E se eu tenho uma vasodilatação, vamos pensar, se eu estou fazendo uma injeção involuntariamente intravascular de um anestésico local, eu tenho um efeito primário de uma hipotensão, tá? Esse é um efeito primário, tá? E esses efeitos são efeitos dose dependentes. Então, aí já é uma questão mais didática, níveis baixos, níveis próximos à superdosagens e níveis letais. Isso são as consequências. Então, níveis abaixo de superdosagem, eu não tenho uma alteração da pressão arterial considerável, tá? Já níveis próximos de superdosagem, eu posso ter uma hipotensão leve, uma hipotensão acentuada quando tenho uma superdosagem e quando eu tenho níveis letais, eu tenho uma parada cardiorrespiratória, eu tenho a parada cardíaca, tá? No miocárdio, cardiovascular, eu tenho um colapso desse sistema. Tudo bem até aí? Bom, deixa eu só chamar a atenção para vocês a respeito do efeito no sistema respiratório, exclusivamente não cardiovascular agora, mas só o sistema respiratório, que eu tenho um efeito duplo do anestésico local. Em níveis baixos, eu tenho relaxamento da musculatura lisa dos bronquíolos, e em efeitos de superdosagem, eu tenho uma possibilidade de depressão do sistema nervoso central e uma consequente parada respiratória.
Isso é uma consequência local nos pulmões, tá? Tudo bem até aqui? Dos efeitos sistêmicos, tá? Eu vou passar agora a efeitos sobre outros sistemas. Professor, Por exemplo, professor, pois não, desculpa, pode falar? você pode retornar rapidinho sobre o sistema respiratório? Eu não entendi direito. O sistema respiratório, exclusivamente, vamos pensar nos pulmões, você está falando ali de sistema cardiovascular, né? Agora, já do sistema respiratório, eu tenho consequências duplas. Eu tenho a consequência de quando eu tenho uma concentração baixa e a consequência de quando eu tenho superdosagem, tá? Quando eu tenho uma alta concentração alta, certo? Como eu não consigo trabalhar isoladamente os sistemas, é um sistema integrado, um sistema que fala entre si, quando eu tenho baixos níveis, eu tenho um efeito local no meu pulmão de um relaxamento da musculatura lisa dos bronquíolos. Quer dizer, eu tenho, quando o trabalho de troca gasosa nos pulmões, eu tenho essa musculatura lisa que faz a contração e estimula essa troca gasosa. E quando eu tenho uma concentração baixa de anestésico local circulando, que chega até o pulmão, eu tenho um relaxamento dessa musculatura. Já que tenho uma superdosagem, a nível de toxicidade, eu posso ter uma parada respiratória, não pela musculatura, mas pela depressão do sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso central é o controle para o coração, para os pulmões, né? Então, eu tenho todas essas consequências do anestésico local direcionado ao pulmão. Foi claro? Consegui? Acho que a Lu me perguntou, né? Sim, professor, obrigada. De nada. Eu estou quase finalizando, tá, gente? A parte dessa aula. E eu tenho bloqueio neuromuscular, tá? Que é o bloqueio da musculatura, tá? Eu consigo fazer esse bloqueio da musculatura. Eu vou passar um pouco mais à frente que a gente possa conversar um pouco mais só sobre a interação dos anestésicos e os tipos de anestésicos com vocês, tá? Deixa eu só voltar com as possíveis interações farmacológicas, tá? Pessoal, como eu disse a vocês, o anestésico local ele tem repercussões sistêmicas, tá? E essas repercussões sistêmicas elas podem ser aumentadas, elas podem ser exacerbadas por meio de interações farmacológicas, tá? Então, se eu tenho medicamentos que fazem normalmente a depressão do sistema nervoso central, por exemplo, um antidepressivo, tá? E eu utilizo um anestésico local em alta dose, a ponto de ocorrer uma toxicidade, eu vou ter uma interação farmacológica que vai potencializar a ação desse medicamento antidepressivo. Uma vez que esse antidepressivo tem a ação no sistema cardiorrespiratório, eu posso desencadear consequências como, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Tá? Alguém, por favor, me dá um exemplo de um antidepressivo. Tá? Alguém poderia me falar um antidepressivo? Alguém? Não? Sertralina. Amitriptilina. Sertralina, amitriptilina. Tá? São antidepressivos que têm uma repercussão no sistema cardiovascular. Então, se eu uso um anestésico local em altas doses, em altas concentrações, eu posso promover uma toxicidade e chegar até uma parada cardiorrespiratória. Eu não estou falando para você que se você usar o anestésico local em um paciente que já toma antidepressivo, você vai ter essa consequência. Eu estou falando para você que se o seu paciente toma antidepressivo, você precisa saber dessa situação e usar o anestésico local
na menor dose possível, a ponto dele fazer o efeito desejado. Então, quer dizer o seguinte, você precisa conhecer o seu paciente. Você precisa conhecer o seu paciente. E esse conhecimento do paciente acontece por meio de uma boa anamnese. Tá? Então, daí, de acontecer uma interação farmacológica, ela acontece muito raramente e ela só acontece quando você não conhece o seu paciente, quando você não faz uma boa anamnese. Então, daí da importância de fazer uma boa anamnese. Além disso, alguns outros medicamentos, não precisa ser um antidepressivo. Vamos pensar, se o medicamento tem uma competição com a via metabólica, como é o caso de anestésico tipo éster, e alguém que faz uso de acetilcolina, eu posso promover uma toxicidade e as consequências dessa toxicidade. Tá? Então, é importante que você consiga entender o seu paciente para evitar essas interações. E essas interações são evitadas por meio de uma boa anamnese. Tá? Então, você precisa... Perdão, deixa eu apagar aqui que eu fiz errado agora. Você precisa conhecer o seu paciente. E a única forma de você conhecer na anamnese. Escrevendo errado, né, gente? Anamnese, né? E uma boa forma de você conhecer o seu paciente é por uma boa anamnese. Tudo bem? Pessoal, minha pergunta é o seguinte, uma pergunta muito importante agora. Perdão, deixa eu apagar aqui. Eu tenho ainda coisas a falar com vocês. A minha pergunta é, são 10 horas. Eu acredito que vocês tenham ainda aula, né? Com outros professores, certo? Eu vou suspender minha aula com vocês aqui. Como a aula da semana que vem é uma continuação, que seria sobre os vasos constritores, eu vou parar e vou continuar com vocês a partir daquele momento ali. Tá? Eu tenho coisas a conversar ainda com vocês e espero vocês na próxima sexta-feira. Pergunta. Alguma pergunta nesse momento do que a gente conversou até então? Professor, sobre o que você Não? falou anteriormente, é a mesma coisa quando se trata de pacientes que são usuários de drogas. Fala de volta, Wagner, que no comecinho eu não entendi a sua pergunta. Professor, sobre o que o senhor estava falando antes, é a mesma coisa quando a gente está atendendo pacientes que são usuários de drogas, né? Sim, vamos fazer um paralelo aí com usuários de droga. Vamos fazer um paralelo com uma droga mais socialmente aceita. Vamos fazer um paralelo com o etilista, uma pessoa que toma bebida alcoólica rotineiramente. Vamos pensar, né? A pessoa que é considerada um etilista, que toma bebidas rotineiramente, ela tem ou um fígado aumentado, e se esse fígado estiver saudável, ele tem números de hepatócitos e isoenzimas que metabolizam o álcool aumentado, né? Porque seria como se fosse uma pessoa que tem um calo na mão. Por que ela tem um calo na mão? Porque ela estimulou aquela região a promover queratina aumentada, porque ali tem atrito. A mesma coisa acontece para a pessoa que tem o fígado em atividade, tá? É um etilista. Agora, se essa pessoa, esse etilista, tiver alguma lesão hepática, o metabolismo desse álcool está diminuído, tá? Para você saber essa variação, se o paciente é um hepatopata ou ele tem um fígado aumentado, uma atividade hepática aumentada, é muito difícil clinicamente. O paciente só vai te falar isso se ele já foi ao médico, se ele está fazendo algum tratamento. Então, vamos considerar o seguinte. Se você vai fazer uma anestesia em um paciente que ele tem um fígado aumentado, mas não é um hepatopata, quer dizer, ele tem o número de células que vão metabolizar aquele medicamento mais rapidamente, se você faz uma anestesia nesse paciente,
o tempo de meia-vida plasmática dele vai ser diminuído, concorda comigo? Sim, professor. Já a ponto de que o paciente que tem uma lesão hepática, que ele tem uma cirrose, que as células não estão funcionando normalmente, se você faz uma anestesia no seu paciente, o tempo de metabolismo vai ser aumentado. Quer dizer, ele vai ter maior dificuldade para metabolizar. Consequentemente, a meia-vida plasmática desse medicamento vai ser aumentada. Lembra daquela tabelinha que eu coloquei para vocês, comparando a lidocaína em um paciente rígido, sem problema, e um paciente hepatopata, tá? O tempo de metabolização, salvo engano, era 1,8 horas, enquanto que o paciente com hepatopatia, hepatopata, era 4,5 horas. Então, professor, trocando em miúdos, vamos para a prática agora. Como que eu vou utilizar minha anestesia? Como eu vou fazer minha anestesia no meu paciente? Com a menor dose possível que seja efetivo para o seu tempo de trabalho. Exatamente isso. Professor, para fazer um tratamento endodôntico do primeiro molar inferior, quantos tubetes eu preciso? A quantidade necessária para o seu tratamento. Quanto tempo vai demorar o seu tratamento? Você consegue me precisar isso? Então, é difícil responder. Na verdade, isso vai estar associado ao seu tempo, à sua experiência clínica. Vou lhe dar um exemplo claro. Para fazer extração de 4 sisos, dos 2 superiores e os 2 inferiores, eu, professor Joel, utilizo 5 tubetes para fazer 4 dentes e anestesiar todos os ramos que eu preciso. Pode ser que você, para fazer a extração de um siso, use 4. Então, isso está muito relacionado com o seu tempo de trabalho para você posicionar isso. O que você deve saber é que se seu paciente tem ou não alguma alteração e qual é a consequência dessa alteração no seu ato anestésico. Ficou claro? Não sei se eu divaguei muito. Tudo certo, professor. Tá bom? Mais alguém, gente? Por favor. Agora é a hora. A Jéssica hoje está quietinha. Ela só fala no subturno, né, Jéssica? Tudo bem? Posso me despedir de vocês? Tá? A aula eu vou parar de gravar ela nesse momento. Só um momentinho aqui. Vou interromper a gravação.